o criminoso mais astuto da história. A sombria verdade sobre Eduardo Roloff, que ninguém sabia. Era uma vez um jovem chamado Eduardo Roloff, um linguista talentoso, conhecido em sua pequena cidade do século XIX como um sábio. Sua fala fluida encantava a todos. Mas por trás de seu sorriso gentil, ele carregava um segredo obscuro que o tornava o criminoso mais astuto da história. Com sua mente rápida e palavras afiadas, Eduardo se movimentava como uma sombra, manipulando a confiança dos moradores, enquanto seus dias eram preenchidos com elucubrações sobre gramática e eloquência. Ele poderia transformar simples conversas em sedutores enredos, e por isso todos o reverenciavam. Mas à noite ele se tornava uma figura sombria, orquestrando planos que somente ele conhecia. Ele estava sempre um passo à frente, enquanto a cidade dormia em sua ingenuidade. Mas tudo mudou quando cruzou caminhos com Sarah, uma professora idealista que também guardava seus próprios segredos. Sarah era uma mulher forte, determinada a ensinar e mudar o mundo. Mas havia um vazio em seu olhar que falava de uma dor profunda. Eduardo ficou intrigado. Um sentimento inesperado surgiu. Algo que ameaçava desviar seu caminho, já traçado de traição e engano. A avó de Sarah, uma senhora idosa que vivia em um lar de idosos, detinha memórias que poderiam arruinar a vida pacata de Eduardo. Ela falava de um assassinato, de segredos enterrados que poderiam pôr fim à sua vida dupla. Eduardo passava as noites acordado, pensando em formas de eliminar esse risco. As luzes da cidade tremeluziam enquanto ele traçava o próximo passo, a tensão subindo como a temperatura antes de uma tempestade. E então, a tragédia aconteceu. Uma noite, um grito cortou o silêncio. Um corpo foi encontrado e a cidade mergulhou em desconfiança. Assim, Eduardo se tornou o principal suspeito de um assassinato brutal. A ironia o feriu. É claro que ele não tinha sido responsável pelo crime, mas as mentiras que espalhou o deixavam à beira do abismo. Cada palavra que dissera retornava para assombrá-lo. Ele podia sentir o peso dos olhos de Sarah sobre ele, misto de dúvida e preocupação. Como poderia proteger o que começou a sentir por ela, quando seu passado ameaçava engoli-lo vivo? A cidade estava dividida. Murmúrios se espalhavam nas praças. As expressões dos moradores mudavam conforme suas desconfianças cresciam. Os segredos começavam a vir à tona e a verdade parecia rastejar por entre as sombras, pronta para se revelar a qualquer momento. Eduardo sentiu um nó na garganta, um aperto no peito. O tempo se esgotava. Eduardo, você conhece a verdade? Perguntava-se em meio ao caos. Agora não era apenas a lei que ele enfrentava. Eram seus próprios demônios. As mentiras que ele alimentou estavam desmoronando. Ele iria para proteger a verdade que poderia mudar tudo. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal.
Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Eduardo sentiu o coração disparar enquanto a desconfiança o cercava. Ele, onisciente dos segredos da cidade, agora era o alvo. Com a tensão se acumulando, um pensamento sombrio o atravessou. E se tudo não passasse de um jogo já perdido? As palavras que ele sempre manipulou como armas agora se viravam contra ele. A pergunta ecoava: você conhece a verdade? E com cada dia que passava, a resposta se tornava mais complexa, mais traiçoeira. A cidade estava em alvoroço. As ruas, com as luzes amarelas das lamparinas, pareciam dançar ao ritmo dos sussurros sobre o crime. O rosto de Sarah o consumia. Ele a via por entre o caos, besuntada de preocupação e medo, enquanto os olhos dela buscavam respostas nas sombras que ela mesma não conhecia. Até aquele momento, Eduardo havia somente pensado em se proteger, mas agora passou a se perguntar quão longe chegaria para proteger Sarah, que por um fio se ligava a ele. Em meio a essa tormenta, Eduardo decidiu confrontar sua avó, a senhora de pele enrugada que sempre o aconselhara com uma sabedoria quase mágica e que agora se tornara um risco marrom para sua vida. Ele precisava saber o que ela sabia sobre o assassinato. Assim, sob um manto da noite, Eduardo dirigiu-se ao lar de idosos. As paredes eram frias e geladas, como se guardassem histórias esquecidas. Quando ele chegou, tudo parecia calmo, como se aquele lugar estivesse alheio ao caos de fora. Mas na sala comum, algo parecia fora do lugar. Ele encontrou sua avó de pé, falando com um grupo de idosos sobre a vida e suas memórias, mas seu olhar o encontrou e ele pôde jurar que algo mudara. Os olhos dela refletiam um mix de ansiedade e determinação que ele nunca havia visto. Eduardo, ela o chamou, e a forma como pronunciou seu nome trouxe um frio na espinha dele. É hora de você saber. Ela gesticulou e os outros idosos se afastaram, permitindo que ele se aproximasse. Mas antes que algo pudesse ser dito, uma violência irrompeu como um raio. Um grito ecoou pelo prédio. E logo a resposta gélida. Houve um assassinato. A cidade agora tremia. E Eduardo viu as expressões de horror se transformarem em uma busca frenética por respostas. Mas antes que alguém pudesse se movimentar, a porta se abriu com um estrondo. Um homem alto, com um olhar gélido e uma presença que exigia atenção imediata, entrou como um furacão. Onde está Eduardo Roloff? O seu tom cortante despedaçou o ambiente. Sarah, que havia chegado atrás dele, paralisou com os olhos arregalados. Então o inesperado aconteceu. O homem se virou para Eduardo e, com um brilho de reconhecimento, revelou: "Eu sou seu irmão." As palavras pesaram como um ladrilho, esmagando a certeza que Eduardo tinha de sua identidade. Sarah ficou em choque e os olhos da avó de Eduardo se arregalaram. O silêncio que se seguiu era ensurdecedor. O que estava acontecendo? Como poderia ser? A verdade estava mudando rapidamente na frente dele. E Eduardo
Se viu diante de um abismo onde mentiras e segredos se entrelaçavam de formas que ele nunca poderia imaginar. A cidade, suas intrigas e o amor que sentia por Sarah agora eram apenas partes de uma trama muito mais complexa. O que ele sabia sobre sua vida e sua família estava se desfazendo com cada segunda que passava. Como poderia enfrentar essa nova realidade, cheia de perigos e revelações devastadoras? Os murmúrios se intensificaram e Eduardo sabia que sua vida estava prestes a mudar de uma forma que ele jamais poderia prever. O que mais poderia surgir daquela sombra que se formara sobre ele? O que mais seria revelado com o tempo? O que Eduardo faria agora? O rosto de Eduardo estava paralisado, a boca seca, o coração pulsando. Você é meu irmão! As palavras ecoaram como um trovão. Ele mal conseguia processar essa nova realidade. O homem diante dele com os olhos frios e uma aura intimidadora. Parecia um estranho, mas ao mesmo tempo, uma parte dele sabia que o laço era verdadeiro. Sim, sou eu, Tiago. As palavras caíram pesadas no chão, pesadas como pedras. Eduardo olhou para Sarah, seus olhos refletindo uma mistura de confusão e dor. Você estava vivo? A pergunta escapuliu dos lábios de Eduardo. Sua voz quase um sussurro. Por que você sumiu? O que aconteceu? Tiago deu um passo à frente, o olhar agora cheio de algo que parecia desespero. Foi sua avó. Ela me escondeu por anos. Eu estava em perigo. Nesse instante, a avó de Eduardo se aproximou, o rosto enrugado endurecido por um misto de temor e acusação. Não é verdade, Tiago. Eu fiz tudo para protegê-lo. A tensão subia como um incêndio prestes a consumir tudo ao redor. Enquanto as vozes aumentavam, um som de móveis sendo arrastados. O pânico se espalhou entre os idosos. E Eduardo sentiu o peso de sua vida desmoronando. O que foi isso? Ele gritou, e todos se viraram, os olhos arregalados. O portão da sala comum se abriu com um estrondo, e uma figura encapuzada entrou, envolta em névoa e mistério. O clima de terror tomou conta do ambiente. "Saia da frente!" gritou um dos homens presentes. Mas a figura avançou, decidida. Sem qualquer aviso, arrancou o capuz, revelando o rosto que Eduardo jamais esperaria ver. Era a mulher de seu passado, Clara. Ela sorria de forma enigmática, mas o olhar era gélido, como se tivesse sido esculpido com gelo. "Eduardo, a verdade que você tanto teme está prestes a desmoronar." O mundo dele começou a desmoronar mais rápido ainda. O que ela estava fazendo aqui? O que ela sabia? Eduardo sentiu um nó crescendo na garganta. "Clara, você não deveria estar aqui." Sua voz tremia, mas ela não hesitou. Avançou mais um passo. "Você realmente acredita que todo esse tempo era só sobre você?" "Não, Eduardo. Eu sou parte de tudo isso. E você não vai escapar da verdade." Os murmúrios aumentaram. Os idosos silenciosos assistiam ao desenrolar da cena, como se fosse um espetáculo macabro. O clima estava eletrificado. Cada respiração pesava mais que a anterior. A mente de Eduardo girava. O que Clara queria dizer? O que ela sabia sobre ele e sobre Tiago? O passado vinha à tona como um tsunami prestes a engolir tudo. Então, em uma fração de segundo, tudo pareceu se conectar em uma imagem aterradora.
Clara e Tiago juntos, uma aliança secreta que Eduardo nunca tinha percebido. Os laços familiares, as mentiras acumuladas. A cidade, a trama, tudo tornou-se uma teia de traições e segredos. Sara, que assistia em choque, se aproximou hesitante. Ela tinha visto em primeira mão o homem que Eduardo se tornara. Mas agora tudo estava em questão. O que ela realmente conhecia dele? Eduardo, essa mulher! Mas ele não ouviu mais. Seus sentidos estavam todos voltados para o caos que envolvia seu passado. E quando Eduardo achou que não podia piorar, Clara disparou. Quem você pensa, Eduardo? Você ainda não sabe a verdade sobre a noite daquele assassinato. A revelação atingiu Eduardo como uma bomba, uma explosão de dor e desespero. Seu passado e seu presente se chocaram de forma devastadora. O que mais ele não sabia? As peças desse quebra-cabeça já sem forma começaram a se reconfigurar. Mas em qual direção? Eduardo olhou para a cidade, para Sara, para Tiago. Uma enxurrada de perguntas turvava sua mente. A verdade estava mais distante do que nunca. Ele precisava descobrir, mas a que custo? Seria capaz de lidar com o que estava prestes a surgir? O rosto de Eduardo estava paralisado, a boca seca, o coração pulsando. Você é meu irmão? As palavras ecoaram como um trovão. Ele mal conseguia processar essa nova realidade. O homem diante dele, com os olhos frios e uma aura intimidadora. Parecia um estranho, mas ao mesmo tempo, uma parte dele sabia que o laço era verdadeiro. Sim, sou eu, Tiago. As palavras caíram pesadas no chão, pesadas como pedras. Eduardo olhou para Sara, seus olhos refletindo uma mistura de confusão e dor. Você estava vivo? A pergunta escapuliu dos lábios de Eduardo, sua voz quase um sussurro. Por que você sumiu? O que aconteceu? Tiago deu um passo à frente, o olhar agora cheio de algo que parecia desespero. Foi sua avó. Ela me escondeu por anos. Eu estava em perigo. Nesse instante, a avó de Eduardo se aproximou, o rosto enrugado, endurecido por um misto de temor e acusação. Não é. Verdade, Tiago. Eu fiz tudo para protegê-lo. A tensão subia como um incêndio prestes a consumir tudo ao redor. Enquanto as vozes aumentavam, um barulho abrupto cortou o ar. Um grito gutural reverberou pelo prédio, seguido do som de móveis sendo arrastados. O pânico se espalhou entre os idosos, e Eduardo sentiu o peso de sua vida desmoronando. O que foi isso? Ele gritou, e todos se viraram, os olhos arregalados. O portão da sala comum se abriu com um estrondo, e uma figura encapuzada entrou, envolta em névoa e mistério. O clima de terror tomou conta do ambiente. Saia da frente! Gritou um dos homens presentes. Mas a figura avançou, decidida. Sem qualquer aviso, retirou o capuz, revelando um rosto que Eduardo jamais esperaria ver. Era Clara! Ela olhava ao redor com um sorriso enigmático, mas o olhar era gélido, como se tivesse sido esculpido com gelo. Eduardo, a verdade que você tanto... Amy está prestes a desmoronar. O mundo dele começou a desmoronar mais rápido ainda. O que ela estava fazendo aqui? O que ela sabia? Eduardo sentiu um nó aquecendo na garganta. Clara, você não deveria estar aqui. Sua voz tremia, mas ela não hesitou. Avançou mais um passo. Você realmente acredita que todo esse tempo era só sobre você? Não, Eduardo. Eu sou parte de tudo isso. E você não vai escapar da verdade. As palavras dela tinham um peso que silenciou a sala.
Os murmúrios aumentaram. Os idosos em choque assistiam ao desenrolar da cena como se fosse um espetáculo macabro. O clima estava eletrificado. Cada respiração pesava mais que a anterior. A mente de Eduardo girava. O que Clara ia dizer? O que ela sabia sobre ele e sobre Tiago? O passado vinha à tona como um tsunami prestes a engolir tudo. Então, em um movimento brusco, Clara ergueu a mão e todos ficaram em silêncio. A noite do assassinato não foi um acidente, Eduardo. As palavras saíram como uma faca. Foi planejado e você estava lá. Você não se lembra? O coração de Eduardo disparou. O que ela estava insinuando? Ele sentiu o chão se abrir sob seus pés. Você é um assassino, Eduardo. Ela gritou e os olhos dela brilhavam com uma intensidade perturbadora. As reações foram imediatas. O horror tomou conta da sala. Tiago virou-se para Eduardo, o rosto pálido. Não, isso não pode ser verdade. A incredulidade na voz dele cortou ainda mais fundo. Sara estava paralisada, sem saber o que pensar. O ar estava pesado e os murmúrios se tornaram gritos de pânico. Os idosos começavam a se afastar, como se o local estivesse pegando fogo. Eduardo olhou ao redor. Os olhares estavam fixos nele. Cada um pedindo uma explicação que ele não tinha. Eu vou provar. Clara continuou, impiedosa. Registros estão lá. A noite daquela festa. Você se esqueceu do que aconteceu? Olhem bem para ele. Ela se virou para a multidão, apontando. Naquele momento, a vida de Eduardo virou uma desgraça pública. Ele estava exposto, descoberto. As palavras de Clara ecoavam como um eco de desgraça. A verdade se espalhava pelo ar e cada respiração se tornava mais pesada. Eduardo estava em um abismo, sem saber o que mais poderia acontecer. O que você quer dizer com isso? Ele respirou fundo, mas o medo o paralisava. E quando Eduardo achou que não podia piorar, Clara disparou. Tiago não é seu irmão, ele é seu filho. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Os olhares chocados se voltaram para Tiago. E Eduardo se sentiu como se o chão se abrisse novamente sob seus pés. A revelação devastadora o deixou sem palavras. Ele estava em um labirinto de mentiras e a única saída parecia desmoronar diante dos seus olhos. Como tudo isso poderia ser verdade? O que mais ele não sabia? Enquanto tentava entender, a sala mergulhou em um caos absoluto. E o futuro de Eduardo parecia mais incerto do que nunca. O rosto de Eduardo estava paralisado, a boca seca, o coração pulsando. Você é meu irmão? As palavras ecoaram como um trovão. Ele mal conseguia processar essa nova realidade. O homem diante dele, com os olhos frios e uma aura intimidadora, parecia um estranho. Mas ao mesmo tempo, uma parte dele sabia que o laço era verdadeiro. Sim, sou eu, Tiago. As palavras caíram pesadas no chão, pesadas como pedras. Eduardo olhou para Sara, seus olhos refletindo uma mistura de confusão e dor. Você estava vivo? A pergunta escapuliu dos lábios de Eduardo, sua voz quase um sussurro. Por que você sumiu? O que aconteceu? Tiago deu um passo à frente, o olhar agora cheio de desespero. Foi sua avó. Ela me escondeu por anos. Eu estava em perigo. Nesse instante, a avó de Eduardo se aproximou, o rosto enrugado, endurecido por um misto de temor e acusação. Não é verdade, Tiago. Eu fiz tudo para protegê-lo.
A tensão subia, como um incêndio prestes a consumir tudo ao redor. Enquanto as vozes aumentavam, um barulho abrupto cortou o ar. Um grito gutural reverberou pelo prédio, seguido do som de móveis sendo arrastados. E pânico se espalhou entre os idosos, e Eduardo sentiu o peso de sua vida desmoronando. "O que foi isso?" ele gritou. E todos se viraram, os olhos arregalados. O portão da sala comum se abriu com um estrondo, e uma figura encapuzada entrou, envolta em névoa e mistério. O clima de terror tomou conta do ambiente. "Saia da frente!" gritou um dos homens presentes. Mas a figura avançou, decidida. Sem qualquer aviso, retirou o capuz, revelando um rosto que Eduardo jamais esperaria ver. Era Clara. Ela olhava ao redor com um sorriso enigmático, mas o olhar era gélido, como se tivesse sido esculpido com gelo. "Eduardo, a verdade que você tanto teme está prestes a desmoronar." O mundo dele começou a desmoronar mais rápido ainda. O que ela estava fazendo aqui? O que ela sabia? Eduardo sentiu um nó crescendo na garganta. "Clara, você não deveria estar aqui." Sua voz tremia, mas ela não hesitou. Avançou mais um passo. "Você realmente acredita que todo esse tempo era só sobre você?" "Não, Eduardo. Eu sou parte de tudo isso. E você não vai escapar da verdade." As palavras dela tinham um peso que silenciou a sala. Os murmúrios aumentaram. Os idosos em choque assistiam ao desenrolar da cena como se fosse um espetáculo macabro. O clima estava eletrificado. Cada respiração pesava mais que a anterior. A mente de Eduardo girava. O que Clara queria dizer? O que ela sabia sobre ele e sobre Tiago? O passado vinha à tona como um tsunami prestes a engolir tudo. Então, em um movimento brusco, Clara ergueu a mão e todos ficaram em silêncio. A noite do assassinato não foi um acidente, Eduardo. As palavras saíram como uma facada. Foi planejado e você estava lá. Você não se lembra? O coração de Eduardo disparou. O que ela estava insinuando? Ele sentiu o chão se abrir sob seus pés. Você é o assassino! Eduardo! Ela gritou, e os olhos dela brilhavam com uma intensidade perturbadora. As reações foram imediatas. O horror tomou conta da sala. Tiago virou-se para Eduardo, o rosto pálido. Não, isso não pode ser verdade. A incredulidade na voz dele cortou ainda mais fundo. Sara estava paralisada, sem saber o que pensar. O ar estava pesado e os murmúrios se tornaram gritos de pânico. Os idosos começavam a se afastar, como se o local estivesse pegando fogo. Eduardo olhou ao redor. Os olhares estavam fixos nele, pedindo uma explicação que ele não tinha. Eu vou provar, Clara continuou, impiedosa. Os registros estão lá, a noite daquela festa. Você se esqueceu do que aconteceu? Olhem bem para ele. Ela se virou para a multidão, apontando. Naquele momento, a vida de Eduardo virou uma desgraça pública. Ele estava exposto, descoberto. As palavras de Clara ecoavam como eco de desgraça. A verdade se espalhava pelo ar, e cada respiração se tornava mais pesada. Eduardo estava em um abismo, sem saber o que mais poderia acontecer. O que você quer dizer com isso? Ele respirou fundo, mas o medo o paralisava. E quando Eduardo achou que não podia piorar, Clara disparou. Tiago não é seu irmão. Ele é seu filho. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Os olhares chocados se voltaram para Tiago. E Eduardo se sentiu como se o chão se abrisse novamente sob seus pés.
A revelação devastadora o deixou sem palavras. O que mais ele não sabia? Enquanto tentava entender, a sala mergulhou em um caos absoluto. O silêncio que se seguiu à revelação de Clara parecia um gelo cortante, e Eduardo sentiu cada olho da sala pesado sobre ele. Ele é seu filho! As palavras reverberavam na mente dele, ressonando como uma tempestade. Eduardo mal conseguia respirar. A realidade pesava como uma pedra em seu peito. O que mais ele não sabia sobre si mesmo? Sara olhava-o com descrença, a expressão dela uma mistura de choque e tristeza. O rosto de Tiago se contorceu e ele parecia se transformar diante dos olhos de Eduardo. Não! Isso não pode ser verdade! A fragilidade na voz do rapaz ecoou na sala e o murmúrio começou a se espalhar entre os presentes. As palavras de Clara acenderam um incêndio ao redor deles. Como você pôde fazer isso? Eduardo conseguiu dizer, a voz trêmula. Eu não sabia de nada. Uma raiva começava a borbulhar dentro dele, mas a confusão era ainda mais intensa. Clara cruzou os braços, um sorrisinho irônico no rosto. Você realmente achou que podia escapar dessa? O passado sempre vem buscar você. O ambiente estava se tornando insuportável. A avó de Eduardo tornou-se uma sombra. Seu olhar carregava um peso imenso. O que você fez com a minha família, Clara? A tremedeira na voz dele era inconfundível. Todos os olhos se voltaram para ela, como se tivessem um desejo voraz por respostas. Não me venham com essa conversa de família. Você tinha tudo o que queria, mas mesmo assim se deixou levar. A voz dela cortava o ar, provocando a indignação dos que estavam ao redor. Então, de repente, as luzes da sala começaram a piscar. Um estrondo ecoou e todos se viraram para a porta. Alguém estava tentando entrar. A porta se abriu com um estrondo, revelando um grupo de pessoas armadas, os rostos cobertos por lenços. O pânico se instalou de imediato. Eduardo já havia vivido muita coisa, mas isso era diferente. O que está acontecendo? Uma voz feminina gritou, e os reféns agora eram todos ali. As figuras executaram movimentos seguros, e a presença deles impôs um silêncio gelado. Um deles ergueu a mão, e um grito de Clara cortou a tensão. Não! Eles não! Mas antes que ela pudesse terminar a frase, um disparo ecoou na sala. Eduardo sentiu o tempo parar. Os olhos se arregalaram e Clara caiu no chão. Eduardo se agachou, o coração batendo descontrolado. Ele correu até ela, sentindo o mundo girar ao seu redor. Clara, não! O que você fez? Ele se lembrava do olhar dela, da certeza em suas palavras. Mas agora... ela estava ali, sangrando, a vida escapando dela. O clima mudava rapidamente, e os homens armados pareciam prontos para fazer ainda mais. Tiago estava paralisado. A verdade de quem ele era parecia se desvanecer diante da nova realidade que brotava, chocando todos. Sara estava ao seu lado, e o desespero dela era palpável. Eduardo, precisamos sair daqui! A urgência na voz dela sacudiu-o, mas ele não conseguia desviar o olhar do corpo de Clara. Ela sabia algo que precisava ser revelado. Sua voz tremia, a raiva e a dor se misturando. Enquanto os gritos ecoavam, a sala começou a se esvaziar. Pessoas corriam em pânico. Mas Eduardo não se movia. Ele queria saber o que havia realmente acontecido.
O que mais Clara tinha ocultado? Ela disse que eu sou um assassino. A revelação que Clara trouxe voltou a ecoar em sua mente. Tiago se aproximou, um olhar feroz. Se você foi, ele volta. A frase foi cortada por outro disparo e um dos homens armados se virou, agora mirando diretamente para eles. Silêncio! A ordem era brutal e o terror estampado nas feições de todos fez Eduardo perceber que a vida dele poderia desmoronar em um instante. Afinal, as mentiras que cercavam sua existência estavam finalmente prestes a ser desnudadas, mas a um preço que ele não tinha como imaginar. E enquanto o corpo de Clara se esvaía, a única pergunta que pairava no ar era: o que havia de verdade na vida deles? A cidade jamais seria a mesma novamente. E Eduardo sentiu que o abismo apenas começava a se abrir. O silêncio que se seguiu à revelação de Clara parecia um gelo cortante, e Eduardo sentiu cada olho da sala pesado sobre ele. Ele é seu filho. As palavras reverberavam na mente dele, ressoando como uma tempestade. Eduardo mal conseguia respirar. A realidade pesava como uma pedra em seu peito. O que mais ele não sabia sobre si mesmo? Sara olhava-o com descrença. A expressão dela, uma mistura de choque e tristeza. O rosto de Tiago se contorceu e ele parecia se transformar diante dos olhos de Eduardo. Não, isso não pode ser verdade. A fragilidade na voz do rapaz ecoou na sala e um murmúrio começou a se espalhar entre os presentes. As palavras de Clara acenderam um incêndio ao redor deles. Como você pôde fazer isso? Eduardo conseguiu dizer, a voz trêmula. Eu não sabia de nada. Uma raiva começava a borbulhar dentro dele, mas a confusão era ainda mais intensa. Clara cruzou os braços, um sorrisinho irônico no rosto. Você realmente achou que podia escapar dessa? O passado sempre vem buscar você. O ambiente estava se tornando insuportável. A avó de Eduardo tornou-se uma sombra. Seu olhar carregava um peso imenso. O que você fez? Com a minha família, Clara. A tremedeira na voz dele era inconfundível. Todos os olhos se voltaram para ela, como se tivessem um desejo voraz por respostas. Não me venham com essa conversa de família. Você tinha tudo o que queria, mas mesmo assim se deixou levar. A voz dela cortava o ar, provocando a indignação dos que estavam ao redor. Então, de repente, as luzes da sala começaram a piscar. Um estrondo ecoou e todos se viraram para a porta. Alguém estava tentando entrar. A porta se abriu com um estrondo, revelando um grupo de pessoas armadas, os rostos cobertos por lenços. O pânico se instalou de imediato. Eduardo já havia vivido muita coisa, mas isso era diferente. O que está acontecendo? Uma voz feminina gritou, e os reféns agora eram todos ali. As figuras executaram movimentos seguros, e a presença deles impôs um silêncio gelado. Um deles ergueu a mão, e um grito de Clara cortou a tensão. Não, eles não! Mas antes que ela pudesse terminar a frase, um disparo ecoou na sala. Eduardo sentiu o tempo parar. Os olhos se arregalaram e Clara caiu no chão. Eduardo se agachou, o coração batendo descontrolado. Ele correu até ela, sentindo o mundo girar ao seu redor. Clara, não! O que você fez? Se lembrava do olhar dela, da certeza em suas palavras. Mas agora, ela estava ali, sangrando, a vida escapando dela. O clima mudava rapidamente, e os homens armados pareciam prontos para fazer ainda mais. Tiago estava paralisado. A verdade de quem ele era parecia se desvanecer diante da nova realidade que brotava, chocando todos. Sara estava ao seu lado,
e o desespero dela era palpável. Eduardo, precisamos sair daqui! A urgência na voz dela sacudiu-o, mas ele não conseguia desviar o olhar do corpo de Clara. Ela sabia algo que precisava ser revelado. Sua voz tremia, a raiva e a dor se misturando. Enquanto os gritos ecoavam, os idosos começaram a se afastar, olhando em pânico. Mas Eduardo não se movia. Ele queria saber o que havia realmente acontecido. Ela disse que eu sou um assassino. A revelação que Clara trouxe voltou a ecoar em sua mente. Tiago se aproximou, um olhar feroz. Se você foi... A frase foi cortada por outro disparo e um dos homens armados se virou, mirando diretamente para eles. Silêncio! A ordem era brutal e o terror estampado nas feições de todos fez Eduardo perceber que a vida dele poderia desmoronar em um instante. Afinal, as mentiras que cercavam sua existência estavam finalmente prestes a ser desnudadas, mas a um preço que ele não tinha como imaginar. Neste momento de caos, uma figura conhecida entrou pela porta. Era Roberto, o melhor amigo de Eduardo. Pare! O que está acontecendo aqui? Seus olhos passaram pela sala, reconhecendo o pesadelo. A tensão disparou. Ele avançou, mas os homens armados o direcionaram a ficar parado. A atmosfera tornou-se insuportável e Eduardo queria gritar pela ajuda dele, mas a cena diante dele era digna de um filme de terror. Roberto parou e, em um lampejo de percepção, olhou para Tiago. Você não pode ser! As palavras dele eram pesadas, carregadas de um significado que Eduardo ainda não entendia. Os olhos de Tiago se ampliaram e a verdade estava prestes a despencar. Você sabe algo que eu não sei? Tiago ofegou, a realidade começando a desmoronar ao seu redor. Sim, você precisa entender, começou Roberto, mas os homens armados não estavam dispostos a esperar. Um deles apontou a arma para ele. Silêncio! O eco da ameaça era claro. A sala estava cheia de expectativa, cada segundo se arrastando e aumentando a tensão. Nesse instante, Eduardo percebeu algo ainda mais chocante. Um pequeno pendente caído no chão, brilhando sob a luz fraca. Ele se agachou para pegar e seu pulso acelerava. O pendente tinha as iniciais de sua mãe. Não, isso não pode ser, pensou enquanto se virava para Roberto. Ele era o elo que unia tudo. Ele sabia algo. A revelação estava prestes a brotar no meio daquela cena de horror. Eduardo encarou Roberto e a pergunta ficou presa entre eles. Quem realmente somos nós? As vozes se misturavam à histeria enquanto o mundo desmoronava ao seu redor. O que mais estava prestes a se revelar que mudaria tudo? O silêncio que se seguiu à revelação de Clara parecia um gelo cortante, e Eduardo sentiu cada olho da sala pesado sobre ele. Ele é seu filho! As palavras reverberavam na mente dele, ressoando como uma tempestade. Eduardo mal conseguia respirar. A realidade pesava como uma pedra em seu peito. O que mais ele não sabia sobre si mesmo? Sara olhava-o com descrença. A expressão dela uma mistura de choque e tristeza. O rosto de Tiago se contorceu e ele parecia se transformar diante dos olhos de Eduardo. Não, isso não pode ser verdade. A fragilidade na voz do rapaz ecoou na sala e um murmúrio começou a se espalhar entre os presentes.
As palavras de Clara acenderam um incêndio ao redor deles. Como você pôde fazer isso? Eduardo conseguiu dizer, a voz trêmula. Eu não sabia de nada. Uma raiva começava a borbulhar dentro dele, mas a confusão era ainda mais intensa. Clara cruzou os braços, um sorrisinho irônico no rosto. Você realmente achou que podia escapar dessa? O passado sempre vem buscar você. A avó de Eduardo tornou-se uma sombra. Seu olhar carregava um peso imenso. O que você fez com a minha família, Clara? A tremedeira na voz. Ele era inconfundível. Todos os olhos se voltaram para ela, como se tivessem um desejo voraz por respostas. Não me venham com essa conversa de família. Você tinha tudo o que queria, mas mesmo assim se deixou levar. A voz dela cortava o ar, provocando a indignação dos que estavam ao redor. Então, de repente, as luzes da sala começaram a piscar. Um estrondo ecoou e todos se viraram para a porta. Alguém estava tentando entrar. A porta se abriu com um estrondo, revelando um grupo de pessoas armadas, os rostos cobertos por lenços. O pânico se instalou de imediato. Eduardo já havia vivido muita coisa, mas isso era diferente. O que está acontecendo? Uma voz feminina gritou e os reféns agora eram todos ali. As figuras executaram movimentos seguros e a presença deles impôs um silêncio gelado. Um deles ergueu a mão e um grito de Clara cortou a tensão. Não, eles não! Mas antes que ela pudesse terminar a frase, um disparo ecoou na sala. Eduardo sentiu o tempo parar. Os olhos se arregalaram e Clara caiu no chão. Eduardo se agachou, o coração batendo descontrolado. Ele correu até ela, sentindo o mundo girar ao seu redor. Clara, não! O que você fez? Ele se lembrava do olhar dela, da certeza em suas palavras. Mas agora ela estava ali, sangrando, a vida escapando dela. O clima mudava rapidamente. E os homens armados pareciam prontos para fazer ainda mais. Tiago estava paralisado. A verdade de quem ele era parecia se desvanecer diante da nova realidade que brotava, chocando todos. Sara estava ao seu lado e o desespero dela era palpável. Eduardo, precisamos sair daqui! A urgência na voz dela sacudiu-o, mas ele não conseguia desviar o olhar do corpo de Clara. Ela sabia algo que precisava ser revelado. Sua voz tremia, a raiva e a dor se misturando. Enquanto os gritos ecoavam, os idosos começaram a se afastar, olhando em pânico. Mas Eduardo não se movia. Ele queria saber o que havia realmente acontecido. Ela disse que eu sou um assassino! A revelação que Clara trouxe voltou a ecoar em sua mente. Tiago se aproximou, um olhar feroz. Se você foi... A frase foi cortada por outro disparo, e um dos homens armados se virou, mirando diretamente para eles. Silêncio! A ordem era brutal. E o terror estampado nas feições de todos fez Eduardo perceber que a vida dele poderia desmoronar em um instante. Afinal, as mentiras que cercavam sua existência estavam finalmente prestes a ser desnudadas, mas a um preço que ele não tinha como imaginar. A sala estava repleta de tensão. O corpo de Clara ainda estirado no chão, e a realidade ameaçava se desintegrar. Então, Eduardo ouviu um som familiar, algo que não fazia sentido no meio do caos. Era o toque de um celular. Ele olhou ao redor, os homens armados também pareceram perceber. O celular pertencia a Clara e neste instante a luz da tela piscou. Um dos homens decidiu que aquilo poderia ser uma ameaça. O que você está esperando?
Pegue isso! Ele gritou, fazendo a sala ficar ainda mais tensa. Eduardo sabia que precisa agir. Então, como um reflexo, ele se moveu até o celular, apanhando-o e desbloqueando rapidamente. As mensagens abriram na tela e a primeira coisa que ele viu foi um nome. Dona Rosa e eu quase saltaram para fora da órbita. Dona Rosa era a mulher que cuidava de sua avó e as mensagens eram uma conversa frenética sobre algo que estava prestes a ser revelado. Clara estava em contato com Dona Rosa durante todo o tempo. Eduardo correu os olhos pela conversa e seu coração tarou. A última mensagem dizia: "Você sabe o que fizemos. A verdade precisa sair antes que seja tarde demais." Clara, o que você estava sabendo? A pergunta saiu em forma de sussurro, mas ao mesmo tempo era um grito. Tiago, ao lado dele, estava paralisado. Eduardo, o que está acontecendo? A confusão na voz dele aumentou a pressão no peito. E o mais insano ainda estava por vir. Antes que Eduardo pudesse explicar, outro disparo ecoou e uma das figuras encapuzadas se virou. "Calem-se todos!" gritou um deles com uma voz rouca. E então avançou, sua mão agarrando a camisa de Clara, levantando-a como se fosse um fantoche. "A verdade? Vocês acham que ela tem alguma chance de contar a verdade? Não, vocês não estão prontos para ouvir." O rosto dele se iluminou, revelando um lampejo de familiaridade nos olhos. Os olhos de Eduardo se arregalaram. Você é?" O reconhecimento atingiu como um soco no estômago. Com um movimento rápido, o homem se virou, puxando a máscara para baixo, e Eduardo ficou paralisado. Era Alberto, seu pai. "Surpresa, filho!" O sorriso dele era o ápice do absurdo. Eduardo ficou em estado de choque, a mente girando. O que Alberto estava fazendo ali? Como ele era parte disso tudo? O caos não tinha terminado. Ele nunca imaginou que as peças da sua vida tivessem se cruzado de maneira tão devastadora. "O que mais você ocultou de mim?" Eduardo sussurrou, tremendo. A sala estava em ruínas e tudo começou a fazer sentido de um jeito que ele realmente não queria acreditar. Cada mentira, cada segredo, agora repletos de significado. O olhar de Alberto era predatório e Eduardo sentiu o chão se abrir mais uma vez. Você não tem ideia do que está prestes a descobrir, Eduardo. As palavras do pai eram um sussurro, mas pesavam como uma montanha. A adrenalina correu por ele e a verdade estava prestes a expor-se de uma forma que ninguém poderia imaginar. O que mais viria à tona? E silêncio que se seguiu à revelação de Clara parecia um gelo cortante, e Eduardo sentiu cada olho da sala pesado sobre ele. Ele é seu filho! As palavras reverberavam na mente dele, ressoando como uma tempestade. Eduardo mal conseguia respirar. A realidade pesava como uma pedra em seu peito. O que mais ele não sabia sobre si mesmo? Sara olhava-o com descrença, a expressão uma mistura de choque e tristeza. O rosto de Tiago se contorceu e ele parecia se transformar diante dos olhos de Eduardo. Não, isso não pode ser verdade. A fragilidade na voz do rapaz ecoou na sala e um murmúrio começou a se espalhar entre os presentes. As palavras de Clara acenderam um incêndio ao redor deles. "Como você pôde fazer isso?" Eduardo conseguiu dizer, a voz trêmula. Eu não sabia de nada." Uma raiva começava a borbulhar dentro dele, mas a confusão era ainda mais intensa. Clara cruzou os braços, um sorrisinho irônico no rosto. "Você realmente achou que podia escapar dessa?"
O passado sempre vem buscar você. A avó de Eduardo tornou-se uma sombra. Seu olhar carregava um peso imenso. O que você fez com a minha família, Clara? A tremedeira na voz dele era inconfundível. Todos os olhos se voltaram para ela, como se tivessem um desejo voraz por respostas. Não me venham com essa conversa de família. Você tinha tudo o que queria, mas mesmo assim se deixou levar. A voz dela cortava o ar, provocando a indignação dos que estavam ao redor. Então, de repente, as luzes da sala começaram a piscar. Um estrondo ecoou e todos se viraram para a porta. Alguém estava tentando entrar. A porta se abriu com um estrondo, revelando um grupo de pessoas armadas, os rostos cobertos por lenços. O pânico se instalou de imediato. Eduardo já havia vivido muita coisa, mas isso era diferente. O que está acontecendo? Uma voz feminina gritou e os reféns agora eram todos ali. As figuras executaram movimentos seguros e a presença deles impôs um silêncio gelado. Um deles ergueu a mão e um grito de Clara cortou a tensão. Não! Eles não! Mas antes que ela pudesse terminar a frase, um disparo ecoou na sala. Eduardo sentiu o tempo parar. Os olhos se arregalaram e Clara caiu no chão. Eduardo se agachou, o coração batendo descontrolado. Ele correu até ela, sentindo o mundo girar ao seu redor. Clara! Não! O que você fez? Ele se lembrava do olhar dela, da certeza em suas palavras. Mas agora, ela estava ali, sangrando, a vida escapando dela. O clima mudava rapidamente e os homens, armados, pareciam prontos para fazer ainda mais. Tiago estava paralisado. A verdade de quem ele era parecia se desvanecer diante da nova realidade que brotava, chocando todos. Sara estava ao seu lado e o desespero dela era palpável. Eduardo, precisamos sair daqui! A urgência na voz dela sacudiu-o, mas ele não conseguia desviar o olhar do corpo de Clara. Ela sabia algo que precisava ser revelado. Sua voz tremia, a raiva e a dor se misturando. Enquanto os gritos ecoavam, os idosos começaram a se afastar, olhando em pânico, mas Eduardo não se movia. Ele queria saber o que havia realmente acontecido. Ela disse que eu sou um assassino! A revelação que Clara trouxe voltou a ecoar em sua mente. Tiago se aproximou, um olhar feroz. Se você foi... A frase foi cortada por outro disparo, e um dos homens armados se virou, mirando diretamente para eles. Silêncio! A ordem era brutal, e o terror estampado nas feições de todos fez Eduardo perceber que a vida dele poderia desmoronar em um instante. Afinal, as mentiras que cercavam sua existência estavam finalmente prestes a ser desnudadas, mas a um preço que ele não tinha como imaginar. A sala estava repleta de tensão. O corpo de Clara ainda estirado no chão, e a realidade ameaçava se desintegrar. Então, Eduardo ouviu um som familiar, algo que não fazia sentido no meio do caos. Era o toque de um celular. Ele olhou ao redor. Os homens armados também pareceram perceber. O celular pertencia a Clara, e neste instante a luz da tela piscou. Um dos homens decidiu que aquilo poderia ser uma ameaça. O que você está esperando? Pegue isso! Ele gritou, fazendo a sala ficar ainda mais tensa. Eduardo sabia que precisava agir. Então, como um reflexo, ele se moveu até o celular, apanhando-o e desbloqueando. Rapidamente! As mensagens abriram na tela, e a primeira coisa que ele viu foi um nome: Dona Rosa.
Os olhos de Eduardo quase saltaram para fora da órbita. Dona Rosa era a mulher que cuidava de sua avó, e as mensagens eram uma conversa frenética sobre algo que estava prestes a ser revelado. Clara estava em contato com Dona Rosa durante todo o tempo. Eduardo correu os olhos pela conversa e seu coração parou. A última mensagem dizia: "Você sabe o que fizemos. A verdade precisa sair antes que seja tarde demais. Clara, o que você estava sabendo?" A pergunta saiu em forma de sussurro, mas ao mesmo tempo era um grito. Tiago, ao lado dele, estava paralisado. "Eduardo, o que está acontecendo?" A confusão na voz dele aumentou a pressão no peito. E o mais insano ainda estava por vir. Antes que Eduardo pudesse explicar, outro disparo ecoou e uma das figuras encapuzadas se virou. "Calem-se todos!" gritou um deles com uma voz rouca. E então avançou, sua mão agarrando a camisa de Clara, levantando-a como se fosse um fantoche. "A verdade? Vocês acham que ela tem alguma chance de contar a verdade? Não! Vocês não estão prontos para ouvir." O rosto dele se iluminou, revelando um lampejo de familiaridade nos olhos. Os olhos de Eduardo se arregalaram. "Você? Você é?" O reconhecimento o atingiu como um soco no estômago. Com um movimento rápido, o homem se virou, puxando a máscara para baixo, e Eduardo ficou paralisado. Era Alberto, seu pai. "Surpresa, filho!" O sorriso dele era o ápice do absurdo. Eduardo ficou em estado de choque, a mente girando. O que Alberto estava fazendo ali? Como ele era parte disso tudo? O caos não tinha terminado. Ele nunca imaginou que as peças da sua vida tivessem se cruzado de maneira tão devastadora. "Você não!" Tem ideia do que está prestes a descobrir, Eduardo? As palavras do pai eram um sussurro, mas pesavam como uma montanha. A adrenalina correu por ele, e a verdade estava prestes a expor-se de um jeito que ninguém poderia imaginar. Na noite do assassinato, você estava lá, mas não da forma que pensa. Eduardo balançou a cabeça, o medo crescendo dentro dele. "O que você quer dizer? O que aconteceu naquela noite? O que você fez?" Ficaram mais distantes, como se o mundo estivesse se desenrolando em câmera lenta. Alberto avançou um passo, com o olhar determinado. "Você não sabe, mas Clara não é apenas uma testemunha. Ela é a chave. Exatamente como Dona Rosa. A conexão que você tem os liga a algo muito maior." A voz dele era baixa, mas as palavras cortavam como uma faca. O corpo de Clara estirado no chão, o pano manchado de vermelho, parecia agora ser o marco de um segredo muito mais profundo. Antes que Eduardo pudesse responder, uma explosão de luz iluminou a sala. A entrada da sala foi invadida por uma tempestade de policiais armados, gritando ordens para que todos se rendessem. A confusão reinou, mas a presença deles trouxe uma sombra de esperança. Eduardo conseguiu ver Sara sendo arrastada para longe por um dos bandidos. Enquanto Tiago estava paralisado, a realidade lhe batendo como um soco no estômago. "Ai! O que está acontecendo?" O mundo girando à volta, o tempo perdendo seu sentido. A vida dele, a verdade, tudo estava prestes a desmoronar e ele precisaria enfrentar o que quer que estivesse por vir. O que Alberto e Clara sabiam? O que mais tinha sido ocultado naquelas sombras? Com as luzes piscando e gritos molhando o ar, Eduardo percebeu que a resposta estava mais próxima do que ele poderia imaginar.
Uma escolha precisava ser feita. O pânico crescia e a pergunta ficou entalada em sua garganta. O que aconteceria agora? A vida dele estava prestes a mudar mais uma vez. E ele sabia que precisava decidir. Aquela verdade não revelada ameaçava engolir tudo ao redor. O silêncio que se seguiu à revelação de Clara parecia um gelo cortante. E Eduardo sentiu cada olho da sala pesado sobre ele. Ele é seu filho. As palavras reverberavam na mente dele, ressoando como uma tempestade. Eduardo mal conseguia respirar. A realidade pesava como uma pedra em seu peito. O que mais ele não sabia sobre si mesmo? Sara olhava-o com descrença. A expressão uma mistura de choque e tristeza. O rosto de Tiago se contorceu e ele parecia se transformar diante dos olhos de Eduardo. Não! Isso não pode ser verdade! A fragilidade na voz do rapaz ecoou na sala e o murmúrio começou a se espalhar entre os presentes. As palavras de Clara acenderam um incêndio ao redor deles. Como você pode fazer isso? Eduardo conseguiu dizer, a voz trêmula. Eu não sabia de nada. Uma raiva começava a borbulhar dentro dele, mas a confusão era ainda mais intensa. Clara cruzou os braços, um sorrisinho irônico no rosto. Você realmente achou que podia escapar dessa? O passado sempre vem buscar você. A avó de Eduardo tornou-se uma sombra. Seu olhar carregava um peso imenso. O que você fez com a minha família, Clara? A tremedeira na voz dele era inconfundível. Todos os olhos se voltaram para ela, como se tivessem um desejo voraz por respostas. Não me venham com essa conversa de família. Você tinha tudo o que queria, mas mesmo assim se deixou levar. A voz dela cortava o ar, provocando a indignação dos que estavam ao redor. Então, de repente, as luzes da sala começaram a piscar. Um estrondo ecoou e todos se viraram para a porta. Alguém estava tentando entrar. A porta se abriu com um estrondo, revelando um grupo de pessoas armadas, os rostos cobertos por lenços. O pânico se instalou de imediato. Eduardo já havia vivido muita coisa, mas isso era diferente. O que está acontecendo? Uma voz feminina gritou, e os reféns agora eram todos ali. As figuras executaram movimentos seguros, e a presença deles impôs um silêncio gelado. Um deles ergueu a mão, e um grito de Clara cortou a tensão. Não, eles não! Mas antes que ela pudesse terminar a frase, um disparo ecoou na sala. Eduardo sentiu o tempo parar. Os olhos se arregalaram e Clara caiu no chão. Eduardo se agachou, o coração batendo descontrolado. Ele correu até ela, sentindo o mundo girar ao seu redor. Clara! Não! O que você fez? Ele se lembrava do olhar dela, da certeza em suas palavras. Mas, agora, ela estava ali, sangrando, a vida escapando dela. O clima mudava rapidamente e os homens armados pareciam prontos para fazer ainda mais. Tiago estava paralisado. A verdade de quem ele era parecia se desvanecer diante da nova realidade que brotava, chocando todos. Sara estava ao seu lado e o desespero dela era palpável. Eduardo, precisamos sair daqui! A urgência na voz dela sacudiu-o, mas ele não conseguia desviar o olhar do corpo de Clara. Ela sabia algo que precisava ser revelado.
Sua voz tremia, a raiva e a dor se misturando. Enquanto os gritos ecoavam, os idosos começaram a se afastar, olhando em pânico, mas Eduardo não se movia. Ele queria saber o que havia realmente acontecido. Ela disse que eu sou um assassino. A revelação que Clara trouxe voltou a ecoar em sua mente. Tiago se aproximou, um olhar feroz. Se você foi? A frase foi cortada por alto disparo, e um dos homens armados se virou, mirando diretamente para eles. Silêncio! A ordem era brutal, e o terror estampado nas feições de todos fez Eduardo perceber que a vida dele poderia desmoronar em um instante. Afinal, as mentiras que cercavam sua existência estavam finalmente prestes a ser desnudadas. Mas a um preço que ele não tinha como imaginar. A sala estava repleta de tensão. O corpo de Clara ainda estirado no chão. E a realidade ameaçava se desintegrar. Então, Eduardo ouviu um som familiar. Algo que não fazia sentido no meio do caos. Era o toque de um celular. Ele olhou ao redor. Os homens armados também pareceram perceber. O celular pertencia a Clara, e neste instante, a luz da tela piscou. Um dos homens decidiu que aquilo poderia ser uma ameaça. "O que você está esperando? Pegue isso!" Ele gritou, fazendo a sala ficar ainda mais tensa. Eduardo sabia que precisava agir. Então, como um reflexo, ele se moveu até o celular, apanhando e desbloqueando rapidamente. As mensagens abriram na tela, e a primeira coisa que ele viu foi um nome: Dona Rosa. Os olhos de Eduardo quase saltaram para fora da órbita. Dona Rosa era a mulher que cuidava de sua avó. E as mensagens eram uma conversa frenética sobre algo que estava prestes a ser revelado. Clara estava em contato com Dona Rosa durante todo o tempo. Eduardo correu os olhos pela conversa e seu coração parou. A última mensagem dizia: "Você sabe o que fizemos. A verdade precisa sair antes que seja tarde demais." "Clara, o que você estava sabendo?" A pergunta saiu em forma de sussurro, mas ao mesmo tempo era um grito. Tiago, ao lado dele, estava paralisado. "Eduardo, o que está acontecendo?" A confusão na voz dele aumentou a pressão no peito. E o mais insano ainda estava por vir. Antes que Eduardo pudesse explicar, outro disparo ecoou e uma das figuras encapuzadas se virou. "Calem-se todos!" gritou um deles com uma voz rouca. E então avançou, sua mão agarrando a camisa de Clara, levantando-a como se fosse um fantoche. "A verdade? Vocês acham que ela tem alguma chance de contar a verdade? Não! Vocês não estão prontos para ouvir." O rosto dele se iluminou, revelando um lampejo de familiaridade nos olhos. Os olhos de Eduardo se arregalaram. Você é!" O reconhecimento atingiu como um soco no estômago. Com um movimento rápido, o homem se virou, puxando a máscara para baixo, e Eduardo ficou paralisado. Era Alberto, seu pai. "Surpresa, filho!" O sorriso dele era o ápice do absurdo. Eduardo ficou em estado de choque, a mente girando. O que Alberto estava fazendo ali? Como ele era parte disso tudo? O caos não tinha terminado. Ele nunca imaginou que as peças da sua vida tivessem se cruzado de maneira tão devastadora. Você não tem ideia do que está prestes a descobrir, Eduardo. As palavras do pai eram um sussurro, mas pesavam como uma montanha.
A adrenalina correu por ele e a verdade estava prestes a expor-se, de um jeito que ninguém poderia imaginar. Na noite do assassinato, você estava lá, mas não da forma que pensa. Eduardo balançou a cabeça, o medo crescendo dentro dele. O que você quer dizer? O que aconteceu naquela noite? O que você fez? Os gritos ficaram mais distantes, como se o mundo estivesse se desenrolando em câmera lenta. Alberto avançou um passo, com um olhar determinado. Você não sabe, mas Clara não é apenas uma testemunha. Ela é a chave. Exatamente como Dona Rosa. A conexão que você tem os liga a algo muito maior. A voz dele era baixa, mas as palavras cortavam. Como uma faca. O corpo de Clara estirado no chão, o pano manchado de vermelho, parecia agora ser o marco de um segredo muito mais profundo. Antes que Eduardo pudesse responder, uma explosão de luz iluminou a sala. A entrada da sala foi invadida por uma tempestade de policiais armados, gritando ordens para que todos se rendessem. A confusão reinou, mas a presença deles trouxe uma sombra de esperança. Eduardo conseguiu ver Sara sendo arrastada para longe por um dos bandidos. Enquanto Tiago estava paralisado, a realidade lhe batendo como um soco no estômago. Pai, o que está acontecendo? O mundo girando à volta, o tempo perdendo seu sentido. A vida dele, a verdade, tudo estava prestes a desmoronar. E ele sabia que precisava decidir. Aquela verdade não revelada ameaçava engolir tudo ao redor. Então a equipe de polícia, aumentando a pressão no ar, começou a atirar. Fumaça e brados invadiram a sala. Um caos insuportável. Na correria, algo aconteceu. O chão estremeceu e a estrutura da sala começou a desmoronar. Eduardo lutou para não ser empurrado pela multidão em desespero, mas diante dele o teto desabou. Instantaneamente, um bloco de concreto bateu em Alberto. Ele caiu, um grito abafado escapando de seus lábios. Não! Eduardo gritou, o pânico cavando como unhas em sua carne. Mas quando o pó assentou, novamente olhou para o corpo de Alberto e viu algo que paralisou seu coração. Um diário na mão dele. O diário! Eduardo não sabia como ainda estava de pé, mas antes que pudesse se mover, outro grito ecoou. Eduardo! Era Tiago, com um olhar exausto e feliz ao mesmo tempo. Está tudo pronto. Você precisa saber a verdade. Eduardo girou, seu coração disparando novamente. O que você sabe? O que eu preciso saber? Ele se aproximou, mas Tiago apenas olhou para o diário nas mãos de Alberto. Claro! O que mais ela estava escondendo? O que mais vai ser revelado? Se o diário estiver aqui, pode mudar tudo! Sara, quase esquecida, estava ao seu lado, movendo a cabeça em desespero. Eduardo, nós precisamos. Mas Tiago havia começado a se afastar, e Eduardo o perseguiu. E quando Tiago virou o diário aberto, uma foto desabou de dentro. A cena congelou. A foto era de uma família, mas também apresentava uma imagem de Eduardo na infância. E ao lado, um menino. Era o menino que Eduardo reconheceu, com um rosto idêntico ao de Tiago, mas mais jovem. Se Eduardo precisasse de um novo golpe, aquilo foi suficiente. Quem era ele realmente? O que mais a verdade guardava? E com isso, o caos desabou à sua volta. E a única pergunta que pairava era:
Até onde o verdadeiro passado impediria de seguir em frente? O que mais estava prestes a ser revelado?